Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo de Direito do Trabalho 2. Conforme nós conversamos anteriormente, essa disciplina ela pretende ter um conteúdo um tanto mais prático. Então, também por isso e também aqui haverá a necessidade de que vocês façam uma complementação do estudo, não só em perspectiva doutrinária, mas também em perspectiva prática. E para isso, nada melhor do que uma pesquisa cotidiana da jurisprudência e também importantíssimo que vocês realizem exercícios. Para a leitura da jurisprudência, eu sempre indico a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o Tribunal Mineiro. Vocês pesquisarão lá no site do tribunal, na busca de jurisprudência, por meio das palavras-chave que nós vamos apresentar aqui. Vamos então iniciar pela unidade 1, que é duração do trabalho. Como o nome indica, nós vamos estudar as normas que regulamentam o tempo de disposição de força produtiva no contrato de trabalho. Em síntese, nós vamos ver a importantíssima limitação do tempo de trabalho. Isso porque é essencial ao contrato, como regra geral que comporta exceções, é essencial ao contrato a definição clara, correta, dentro da lei, dos tempos em que o empregado pode se colocar à disposição de seu empregador. Então, esse é o nosso tema da unidade 1, conforme o nosso plano de curso. Hoje, especificamente, nós vamos cuidar da unidade 1 em seu item 1.1. Veremos, então, que, como sempre acontece, nós partiremos de considerações preliminares. As disciplinas jurídicas, pelo menos as de direito do trabalho, se iniciam com breve análise histórica, e aqui também não será diferente, só que essa análise histórica que nós faremos nessa unidade 1 e nessa disciplina Direito do Trabalho 2 é uma análise histórica voltada à duração do trabalho. Em seguida, nós iniciaremos uma necessária definição terminológica, porque, como nós estamos tratando de ciência, é necessário que nós tenhamos uma linguagem clara, técnica, comum a todos nós, para que nós possamos nos comunicar com precisão. Nós veremos que, na prática, há equívocos, há o uso de um termo pelo outro, mas nós faremos aqui uma distinção, ou nós faremos distinções relevantes, e eu faço questão que vocês utilizem a terminologia precisa. Por fim, nessa unidade 1.1, nós trataremos das modalidades de jornadas. As jornadas controladas, que são regra geral, e as jornadas não controladas, que hoje constituem exceção. Muito bem. Começando, então, por uma análise histórica breve a respeito da duração do trabalho. Nós já vimos lá no Direito do Trabalho 1 que o direito do trabalho é fruto de pressão social. Não é uma concessão, não é uma dádiva, é uma conquista. E o principal tema que norteou a conquista dos trabalhadores europeus na Revolução Industrial, o principal tema da pauta dos trabalhadores era o tema da duração do trabalho. Por quê? Porque o trabalhador era visto pelo contratante como um contratante em igualdade. A normatização, até os primórdios do capitalismo industrial europeu, era civilista, como nós vimos. Então, a prevalência era da vontade e da liberdade e da autonomia dos contratantes. Nessa perspectiva,
cada um contratava aquilo que, entre aspas, bem entendesse. Só que nós sabemos que o trabalhador é parte hipossuficiente da relação laborativa. Consequentemente, não está na mesma posição contratual em relação ao seu contratante. Sendo hipossuficiente, a parte mais fraca não tem condições de impor a sua vontade. Isso se dá também em relação à duração do trabalho, ou principalmente em relação à duração do trabalho. Isso porque, premido pela fome, pela necessidade, o trabalhador concordava, contratava jornadas amplíssimas, ampliadíssimas, jornadas extenuantes. O comum era o trabalho durante 14 horas, 15 horas, 16 horas por dia, durante 7 dias por semana, durante 12 meses no ano. Isso se o empregado, ou melhor, se o trabalhador conseguisse se inserir durante todo esse tempo, porque também não havia vaga para todo mundo. Mas podendo ele, entre aspas, muitas aspas, livremente, contratava a jornada máxima que ele pudesse para conseguir salário máximo que ele também pudesse. Só que nós sabemos, e hoje já há pesquisas científicas de outras áreas, nós sabemos que quanto maior a jornada, quanto maior a disponibilidade semanal de trabalho, maior o adoecimento profissional, maiores são as chances de acidentes de trabalho. Isso já está cientificamente comprovado. E lá na Europa, obviamente, não era diferente, nos primórdios do capitalismo industrial. O trabalhador adoecia, o trabalhador morria de tanto trabalhar. E essa foi, a principal pauta de reivindicações. Bom, trabalhar 12 horas no primeiro momento. Metade do dia destinada ao trabalho, a outra metade destinada ao descanso. Essa era uma ideia geral. Trabalhar 6 dias por semana, porque o 7º deveria ser destinado à igreja e ao descanso. Mais adiante no tempo, trabalhar, ou melhor, descansar 15 dias por ano, sem remuneração. Então, muitas foram as pautas a respeito da duração do trabalho. Inicialmente, vocês sabem, nós já vimos isso no Direito do Trabalho 1, inicialmente o empregador, o contratante, ignorou. Olha, vocês são livres e autônomos para contratar como vocês quiserem. Liberdade contratual, direito civil. Então, o contratante, no primeiro momento, não aceita a pauta, óbvio. Isso é até hoje. Num segundo momento, os trabalhadores resolveram se insurgir violentamente, quebrando máquinas, batendo em feitores, em prepostos, em encarregados, em gerentes, em diretores, matando alguns poucos. Nada disso surtiu efeito, então a classe trabalhadora inventou, não necessariamente nesse momento inventou, mas ou reinventou, ou reintroduziu, ou intensificou o movimento grevista, partindo do raciocínio que o contratante sente mais no bolso do que na máquina, do que no corpo. Então a greve impõe prejuízo, e a imposição de um prejuízo gera resultados contratuais. Então a greve precede o direito do trabalho. Foi tentando obstar o movimento grevista que o Estado e o capital, que ambos responderam com direitos trabalhistas. Resposta a uma pressão. E uma pressão, sobretudo, vinculada ao tema duração do trabalho. Por que eu quero dizer isso? Porque esse tema duração do trabalho ainda hoje é negligenciado pelo Brasil. Nós temos um dos piores patamares de proteção trabalhista em torno da duração do trabalho. Muito embora tenhamos uma Constituição da República protetiva, avançada nesse tema, infelizmente a prática é divorciada da Constituição, como acontece não só no direito do trabalho, mas em outros ramos. Então nós vamos discutir isso ao longo de toda a unidade 1, e essa é uma perspectiva histórica muito breve, apenas para nós nos situarmos novamente em relação à discussão, e aqui especificamente
em torno da duração do trabalho. Como eu disse, nessa disciplina Direito do Trabalho 2, nós temos uma carga prática, um conteúdo prático, um raciocínio prático que nós não necessariamente temos no Direito do Trabalho 1. Todas as unidades aqui têm um conteúdo prático muito importante. E para que nós possamos responder, resolver, exercitar, compreender, enfim, para que nós possamos colocar em prática um aprendizado, nós precisamos ter conceitos muito claros. Nós não podemos negligenciar a terminologia. Então nós vamos ajustar desde hoje, desde já, 3 distinções importantes. A partir delas, eu quero inaugurar aqui um exercício prático. O primeiro termo é duração do trabalho, é o mais amplo entre os 3. Quando eu falo de duração do trabalho, eu estou dizendo de qualquer lapso temporal em que o empregado se coloca à disposição de seu empregador, aguardando ou executando ordens. Não é necessário copiar conceitos, gente. Esses conceitos estão postos na doutrina indicada. E o mais importante é compreender o instituto, é compreender em que consiste a duração do trabalho. Então eu posso dizer que duração do trabalho é qualquer período de tempo em que o empregado está à disposição de seu empregador, aguardando uma ordem, executando uma ordem, cumprindo tarefa do contrato normalmente. Então, essa duração do trabalho eu posso medir em horas, em dias, em semanas, em quinzenas, em meses. Então nós temos, e vamos ver isso, diversos fatores temporais para medir duração do trabalho. Um conceito mais restrito é o conceito de jornada de trabalho, porque a ideia de jornada ela está restrita a um dia de trabalho. Uma jornada corresponde a um dia de prestação laborativa, ou a um dia na duração do trabalho. Então, quando eu disser jornada, eu estou me referindo a apenas um dia. E aqui está a primeira aplicação imprecisa do termo na prática. Não só na prática midiática, mas também na prática jurisprudencial, na prática processual, como vocês vão ver. Porque ficou consagrada a ideia errada de jornada semanal, que é um contrassenso. Uma jornada é um dia. Então eu não posso ter um dia semanal, né? Então, quando eu falo de jornada, eu estou restringindo a ideia de duração do trabalho. Portanto, eu não posso falar em jornada de 44 horas. Não dá. Não dá. Não cabe, né? Uma outra noção mais restrita ainda é horário de trabalho. Quando eu falo de horário de trabalho, eu estou dizendo de parâmetros de início e término de uma jornada. Quando eu falo de horário, eu estou dizendo da hora em que o trabalhador inicia a prestação laborativa e da hora em que o trabalhador termina a prestação laborativa. Eu vou inserir também no horário eventuais períodos de intervalo. Os períodos de descanso nós vamos ver mais adiante. Mas adianto aqui que na construção de um horário, nós vamos inserir também como parâmetros norteadores o período de descanso. Então, se eu quero iniciar um conteúdo prático, o melhor é eu dizer, então, um caso concreto em que nós vamos estudar
Nós vamos compreender e nós vamos exercitar as três terminologias aqui postas. Imagine você que o trabalhador inicia a sua prestação laborativa às 8 horas da manhã e que ele trabalhe até 17 horas. Que ele tenha uma pausa para alimentação e descanso entre meio-dia e 13 horas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um horário de trabalho de 8 às 17, com 1 hora de intervalo para alimentação e descanso. Muito bem, esse é o horário de trabalho do nosso exemplo prático. Nós vamos ver adiante que o período de descanso, como regra geral que comporta exceções, ele não conta como jornada. Não conta por quê? Não conta porque o trabalhador, quando no período de descanso, não está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, o período de descanso ele não se insere no conceito de duração do trabalho, como regra geral. Não se inserindo no conceito de duração do trabalho, esse período de descanso não conta como jornada. Então, pergunta primeira. Qual é a jornada que decorre desse horário? Qual é o horário? De 8 às 17, com 1 hora de intervalo para alimentação e descanso. Bom, se ele trabalha de 8 às 17, o parâmetro máximo aqui é um parâmetro de 9 horas. Entre 8 e 17 eu tenho 9 horas. Como eu vou subtrair o intervalo para alimentação e descanso, isso resulta em uma jornada de 8 horas. 8 às 17, menos 1 hora que eu vou excluir da duração do trabalho, isso resulta em uma jornada de 8 horas. Voltando ao horário, imaginemos que esse trabalhador cumpre a sua prestação laborativa de segunda a sexta-feira. Portanto, ele trabalha 5 dias por semana. Tendo um horário de trabalho de 8 às 17, com 1 hora de intervalo para alimentação e descanso, de segunda a sexta-feira, o resultado é que nós temos uma jornada de 8 horas durante 5 dias por semana. Qual é, então, a duração semanal do trabalho? Óbvio, 40 horas. Então, nós temos um horário de 8 às 17 com 1 hora de intervalo para alimentação e descanso, nesse exemplo, de segunda a sexta-feira, esse é o horário, uma jornada de 8 horas e uma duração semanal do trabalho de 40 horas. Essas distinções, elas serão revisitadas, reapresentadas ao longo de toda a nossa unidade 1 e, por que não dizer, também durante a unidade 2, que trata da remuneração do trabalho. Muito bem. Quais são as modalidades de jornadas? Nós também vamos ver isso detalhadamente. A regra geral é que o empregador pode deter, se ele quiser, o pleno controle de uma jornada. O que é controle de uma jornada? É saber os horários de início, término, repouso. É controlar a duração da prestação laborativa em um dia de trabalho. Hoje, tecnologicamente, na quase totalidade do território brasileiro, o empregador pode, porque é possível, controlar jornada. Excepcionalmente, nós teremos situações em que não pode o empregador, no plano fático, controlar jornada em razão da inexistência de aparato tecnológico para tanto. Não se preocupem com essa distinção das modalidades, porque, primeiro, o principal é jornada controlada e porque nós veremos as exceções na regra legal
seletista. Muito bem, então essa é a nossa unidade 1.1. Espero que vocês complementem o estudo com a jurisprudência, com a doutrina, e espero que vocês façam os exercícios. Um abraço, bons estudos, até breve.